Olá, tudo bem? Então, professor Alan, realizando o alinhamento de eletrônica digital. Então, nós temos aqui, neste caso, 3 aulas, certo? Que são nossos momentos presenciais. Na nossa primeira aula, clicando aqui, ó, esse material será disponibilizado para o professor e também fica disponível na plataforma AVA. Neste caso aqui, ó, temos a prática, onde aqui dizemos essa situação de aprendizagem também já foi passada para os alunos e é para eles desenvolverem na aula prática, né, no momento presencial. Então, professor, aí, ó, vou passar para o aluno, pode utilizar qualquer software como Proteus, né, Multisim, tá utilizando o EasyEda, um software que ficar melhor aí e que esteja disponível na escola para os alunos desenvolverem, né? Então, nesse caso aqui, ó, o aluno deverá desenhar um circuito empregado a simbologia dos componentes eletrônicos, utilizando um software para simulação de circuitos lógicos, que, como eu falei, pode ser o Proteus, EasyEda, Multisim. Fica a escolha do professor aí e que esteja disponível na escola no momento, ok? E representar as ligações entre os componentes conforme a solicitação do cliente. Você solicitará por escrito, no caso do aluno, né, o almoxarifado, os materiais a serem utilizados, listando uma tabela feita em um arquivo de texto, ou seja, eles vão fazer o desenho e também tem que saber o que é que eles estão colocando no circuito. Por exemplo, capacitor despolarizado, capacitor polarizado, resistor, transistor, tiristor, regulador de tensão, LED e assim sucessivamente. A lista deverá contemplar todos os componentes eletrônicos para realizar a operação de forma manual e automática e conter código do componente, né? Todos os detalhes assim dos componentes que os alunos podem colocar. Então, praticamente nessa prática, o aluno vai desenvolver o desenho neste software estipulado aí pelo professor e depois fazer uma lista de materiais dos componentes eletrônicos. Para isso, no material que vai ser disponibilizado para o professor, temos aqui um gabarito. Ó. Nesse gabarito aqui está aí, ó, que é o acionamento da tarefa, o acionamento de uma bomba d'água, onde o M aqui é automático manual, o L liga o motor em modo manual e o H é o sensor de nível do tanque, que é o que está respectivamente aqui. Utilizando portas NOT e porta AND, AND, AND e uma porta OR. E aqui são os resistores, ok? Dando continuidade, nós temos aqui, ó, aula 2. Então, nessa prática da aula 2, vou ampliar aqui para vocês, é uma simplificação e implementação dos circuitos lógicos combinacionais, né? Então, você montará o circuito digital para controlar a bomba da torre de resfriamento para que seja verificado o seu funcionamento. Durante a montagem, é necessário utilizar os equipamentos de proteção individual, que nós chamamos de EPI, equipamento de proteção individual, manusear os equipamentos, ferramentas de forma cautelosa para não os danificar. O circuito deverá funcionar de acordo com a solicitação do cliente. Após o término dos testes, a bancada de trabalho deverá ser organizada. Praticamente, então, fez o desenho, o caso seria montar o circuito, ok? Geralmente nas escolas nós temos um equipamento aí que faz a simulação do circuito eletrônico que nós chamamos de protoboard. Aí o professor pode pegar os CIs aí, os circuitos integrados, e pedir para os alunos fazer a montagem desses CIs aí, a montagem dessas portas lógicas, para fazer o acionamento aí de acordo com a situação de aprendizagem. O material também fica disponível e será repassado para o professor, ok? Neste caso, a lista dos componentes fica disponível aqui, ó,
que o professor pode estar utilizando, como porta norte, porta end e porta or, com seus respectivos códigos, né? E as suas respectivas descrição, ok? Partindo aqui para a aula 3, lembrando que estamos aí com eletrônica digital, alinhamento da eletrônica digital. Então, na eletrônica 3, clicando aqui, ó, você imagina que agora essa empresa que nós chamamos aí da Vento Frio, né? Ela vai fazer aí uma parte, ela foi contratada por uma empresa que chama aí de hospedagem de sites, que é a site aqui. Para isso, então, você imagina que tem vários servidores, né? Que estão numa sala e esse servidor geralmente esquenta muito. Aí você imagina que tem que ter o ar-condicionado lá, aí o ar-condicionado vai refrigerar esse ambiente até atingir a temperatura de 22 graus Celsius. Neste caso, como tem muitos funcionários da empresa, vai ficar aquela questão de abre e fecha a porta, abre e fecha a porta. Significa que essa porta não pode ficar aberta mais que 10 segundos, senão vai ser acionado um sinal sonoro. Então, pede-se que os alunos façam essa montagem. Então, você deverá, individualmente, ou às vezes até em grupo aí, né? Desenhar um circuito digital que emita um alarme do tipo sonoro caso a porta da sala dos servidores fique aberta por um tempo maior que 10 segundos, empregando a simbologia dos componentes e os diagramas, utilizando o software, aqueles que o professor Alan citou, certo? Para a simulação de circuitos digitais e identificar todos os componentes com seus códigos e numerações correspondentes. Ok? Então, nesse caso aqui, ó, você vai montar esse circuitinho aí também. E aqui, no caso, tem o gabarito aqui do professor, tá vendo aqui, ó? Aqui é o tempo, né? Aqui é os nossos, onde vai ter a entrada do clock, certo? E aí, onde vocês vão fazer as ligações, aqui é a porta norte, aqui é a porta end, aqui é a porta end, e aqui é o nosso alarme, ok? E aí fica disponível. Lembrando que essa situação de aprendizagem aí, ela tem aí vários tipos de soluções. Essa aqui é uma solução proposta que a gente deixa aí para o professor estar acompanhando. Se ele quiser passar outro circuitinho, não tem problema, desde que seja similar à atividade. Essa daqui, então, foi a nossa aula 3. Vamos para a aula 4. Na aula 4 aqui, da situação de aprendizagem de eletrônica digital. Então, no caso aqui, nós temos o display indicador de temperatura. Vai indicar quantos graus? 22 graus Celsius. Lembrando que display nós temos aí com alimentação tanto como anodo, como catodo, fica disponível também com o professor. Nesse caso aí, seu desafio será fazer um circuito que converte o sinal analógico em um sensor de temperatura para um sinal digital e indique em um display de 7 segmentos. Então, a questão é fazer a ligação desse display de 7 segmentos. Novamente, pode utilizar o protoboard, né? Utilizar o display, utiliza também o multímetro ou alicate amperímetro, e os alunos têm que estar utilizando os equipamentos de proteção individual para não ter nenhum problema com acidente, certo? Então, quando a temperatura for máxima, deverá aí mostrar o número 9, enquanto se a temperatura for mínima, apresentar o valor zero. Isso bem fácil de fazer, que o nosso display, nós temos lá os 7 segmentos lá com as letras lá de A até a G, certo? Onde os alunos podem fazer a simulação. Então, você pode colocar os alunos para ligar dois displays. Um display vai indicar o número 0 e o outro display vai indicar o número 9. Um circuito bem fácil de se fazer, certo? E aí, no caso aqui, ó, tem um gabarito aqui, tá vendo? Como que se monta. Então, o professor pode pegar isso aqui e fazer a montagem, tá vendo? Sinal analógico, sensor, temos um conversor de analógico para digital. Aí nós temos aqui nosso decodificador, né, para o display, né, de 7 segmentos. E aqui, no caso, alimentação positiva, aqui é alimentação negativa, que é o catodo comum, ok?
E aí os resistores aqui são de 150 ohms. Aqui, tá vendo as letras que eu falei? Certinho? Ok? E aí, partindo aí para a nossa quinta prática, vou ampliar aqui. Vai ser o desafio será desenvolver um circuito registrador para transferir o sinal do sensor de temperatura sempre que for solicitado pelo controlador. Inicialmente, você deverá individualmente desenhar um circuito no software que ficar disponível no laboratório de informática ou pelo professor do sinal do sensor de temperatura, empregando a simbologia, né, que nós utilizamos nos diagramas elétricos aí, eletrônicos, utilizando o software que ficou disponível para vocês e identificar todos os componentes e ligações com seus códigos e numerações correspondentes, ok? E aí, no caso, temos outro gabarito aqui também, tá vendo aí? Aí nós temos o registrador. O registrador, nesse caso, é o 74375, tá vendo aí? Certo? Aí já tem todo o circuitinho aí disponível para vocês, com display, com decodificador, com registrador, com conversor de analógico digital. Ok? Finalizando então. Agora nós temos aqui a nossa sexta aula prática aqui, ó. Que é da parte do registrador de temperatura. Então você deverá montar aí o circuito, né, digital do registrador. Durante a montagem é necessário utilizar os equipamentos de proteção individual, seguir as orientações do professor e o circuito deverá funcionar de acordo com a solicitação do cliente após o término dos testes da bancada aí. Geralmente a gente faz a montagem no protoboard primeiro, né? Faz essa simulação aí e demonstra aí a sua prática para o professor. E aqui novamente, aqui na nossa quinta aula, nós temos aqui, ó, o nosso display, aí o início do nosso circuito é um conversor analógico digital. Nós temos aqui o registrador 74373, decodificador para o display de 7 segmentos, certo? Os resistores para regular a tensão aí, ok? De 150 ohms. Aqui é o nosso negativo, né? E aqui é o positivo, ok? Certinho? Então, é o seguinte, esse aqui ficou muito legal esse desenho, viu? O professor Alan vai colocar até na aula dele aqui, ó. Ficou muito bom. E aqui o professor Alan apresentou aí no alinhamento de eletrônica digital, aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Qualquer dúvida pode estar entrando em contato com o professor Alan, que eu vou estar aí acompanhando aí o desenvolvimento dessa aula aí, né, presencial. Gostaria de agradecer e tenha uma ótima semana. Obrigado.